de hoje é período regencial. Falaremos também sobre algumas revoltas que aconteceram nessa época, e quais delas prejudicaram mais o nosso querido Pedrinho. Boa noite. Como de costume, faremos uma breve retrospectiva sobre o assunto. Falaremos dos fatos mais importantes e que marcaram esse período. Como sabemos, Dom Pedro abdicou o trono para seu filho em 1831. Diziam as más línguas que colocou o regime em risco, mas claro que para nós não foi bem assim. Pois apesar das divergências, a elite política contornou a situação. Não podemos esquecer de José Bonifácio de Andrada e Silva, que ficou como tutor de Pedrinho após a abdicação de seu majestoso pai. Nesse momento, a Assembleia estava em recesso. Então, alguns deputados e senadores indicaram a regência trina provisória. Mas, 2 meses depois, ela foi substituída por uma regência trina permanente, eleita pela Assembleia Geral, que não poderia declarar guerra, conceder títulos de nobreza, vetar leis e nem dissolver a Câmara. Mas a situação estava polarizada. De um lado, tínhamos os liberais radicais, ou jurujubas, e do outro, os restauradores, ou caramurus. Vê se pode um trem desse? Os liberais chegaram a querer até acabar com o poder moderador. Eles tinham o objetivo de manter a unidade territorial. Foi um período bem tenso. Se foi, houve uma rivalidade entre brasileiros e portugueses, que pedia a demissão do serviço público os portugueses que não eram naturalizados. Nesse período também foi criada a Guarda Nacional, para conter os levantes e as manifestações. Isso foi bom, pois como poderíamos manter nossos bons costumes, deixando bêbados e prostitutas pelas nossas ruas? Então, em 1832, foi finalizada o Código de Processo Criminal. Os juízes de paz agora poderiam prender e até mesmo julgar. Em 1834, um ato adicional fez com que cada província tivesse autonomia, mas sem ferir a Constituição. Fez com que o Rio de Janeiro se tornasse capital do Império. Além disso, estabeleceu a Regência Una. Em 1835, a regência una foi assumida por Diogo Feijó. Foi uma eleição apertada, o que mostrava que haveria uma grande oposição. Alguns chegaram até a julgar a maioridade de Pedrinho, mas ele estava sendo muito bem preparado para que mais tarde, então, pudesse assumir o trono. Foi então que começaram a eclodir as revoltas. Antes de falarmos sobre elas, vamos ver alguns significados do vocabulário político. Balaio, nome dado aos rebeldes do Maranhão em razão de um de seus líderes populares, Manuel Ferreira dos Anjos, viviam de fazer cestos, balaios, para o transporte de mercadorias. Frente-Vista, liberais do Maranhão, durante a balaiada, nome derivado do jornal que publicava. Cabanos, rebeldes da cabanagem, ocorrida em Grão-Pará. Receberam esse nome por dela terem participado pessoas de camadas populares, entre elas moradores de cabanas nas beiras dos rios. Caramurus, defendiam o retorno de Dom Pedro I ao poder, depois da abdicação de 1831, chamados assim em função do nome do jornal que publicava no Rio de Janeiro. Deixaram de existir após a morte de Dom Pedro. Chimangos, políticos moderados, posicionando-se entre os extremistas caramurus e jurujubas. Jurujubas, liberais exaltados. Esse nome é uma referência à praia de Jurujuba, em Niterói, de onde os populares partiram em 1831, exigindo a volta do ministério deposto pelo imperador. Farroupilhas ou farrapos, nome dado aos rebeldes do Rio Grande do Sul, a revolta mais longa do Império, Farroupilha. Males, denominação dada aos africanos muçulmanos da Bahia, escravos ou libertos. Praeiros, foram assim denominados por terem a sede de seu jornal localizada na Rua da Praia, no Recife. Foram os rebeldes da Revolta Praieira de 1848. Vejamos a cabanagem no Grão-Pará, de 1835 a 1840. Teve como objetivo a divergência entre elites locais, escolher o presidente da província. A Sabinada, em Salvador, foi de 1837 a 1838 e teve como objetivo representar uma reação à centralização política. A balaiada no Maranhão, de 1838, teve como principal objetivo a divergência política entre conservadores e liberais. E o Pedro Cosmo foi o líder quilombola dessa revolta e foi morto enforcado. Então agora vamos às revoltas escravas. Carrancas, em Minas Gerais, em 1833, foi um movimento liderado por um escravo que, junto com outros, matou o filho do deputado. Malês, em Salvador, de 1835, queria repressão religiosa.
Manuel do Congo, de 1838, no Rio de Janeiro, rapidamente foi contida pela Guarda Nacional. A Farroupilha, no Rio Grande. Vai, Ana Cláudia. Ai, você corta, parte. A Farroupilha, no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845, foi a mais longa dessas revoltas. Foi a única que buscou separar radicalmente a província do Império. Todas essas revoltas tiveram uma forte repressão como pena de morte e condenação à prisão, exceto a Farroupilha, que teve uma negociação e então um acordo com o governo. O Ministério Conservador restringiu o poder das províncias. Um novo ato adicional anulou os próprios efeitos do ato adicional. Como valorização, então, do futuro monarca, os liberais propuseram a maioridade de Pedrinho, com 14 anos. Foram chamados progressistas e criaram em 1840 o Clube da Maioridade. No mesmo ano, Pedrinho foi aclamado imperador. Temos, assim, o início do segundo reinado. Após Dom Pedrinho ter assumido o trono, houve uma forte disputa entre liberais e conservadores. Liberais chamados agora de Luzias e os conservadores de Saquarema. Como Pedrinho não era bobo nem nada, colocava no poder aquele partido que lhe era mais conveniente. Então, de 1853 a 1858, tínhamos o Gabinete da Conciliação, para que entrassem em um acordo. Logo após, houve muitas transformações, como a criação de casas bancárias e sistemas de crédito, o fim do tráfico negreiro, instalação de ferrovias e casas de fundição, e também o aumento de nobres com o apoio do governo. Tivemos então um período de paz, até a guerra que culminou com o declínio do Império. Estamos chegando ao fim do programa. Espero que tenhamos esclarecido suas dúvidas, que vocês nunca se esqueçam, Pedrinho é o melhor. No programa que vem falaremos sobre o Brasil do Império, a República. Não perca, uma boa noite. Fiquem agora com o último capítulo da minissérie Brasileiríssima. Uma boa noite. Boa noite.